Subiu para 135 o número de mortos na explosão que atingiu a região portuária de Beirute, no Líbano, nesta terça-feira. Os feridos passam de 5 mil. E enquanto apura as causas do incidente, o governo libanês declarou emergência e colocou os responsáveis pela gestão do porto em prisão domiciliar. A primeira luz do dia em Beirute revelou a escala do último grande desafio do Líbano. O gigantesco depósito de entulhos e ferro retorcido em que se transformaram o porto e os bairros vizinhos era o terreno de uma missão quase impossível, de salvar vidas. Izan teve sorte. O jovem de 27 anos foi resgatado hoje depois de 16 horas nos escombros. Muitos bombeiros não estavam lá para ajudar. Tinham sido chamados para uma outra missão no fim da tarde de ontem. A cortina de fumaça provocada pelo incêndio já tinha chamado a atenção da cidade inteira. Mas poucos imaginavam que era só o começo. Às 6h15, a explosão. A energia liberada por 2.750 toneladas de nitrato de amônio é uma cena rara, com imenso potencial de destruição. Pouco depois, o governador de Beirute chega ao local e desaba em lágrimas. 20 mil brasileiros moram no país. Não houve quem não sentisse. Os vidros começaram a balançar e deu aquela explosão, aquele barulho horroroso. Parecia assim que tinha tido uma explosão embaixo da minha casa. Eu senti um tremor no prédio. O meu sofá tremeu muito. A sensação que eu tive era que o prédio do meu vizinho tinha caído com algum terremoto. Achei muito estranho porque a explosão foi muito próxima, né? E eu estava a 35 quilômetros de Beirute, é longe. Para quem estava mais próximo, o susto foi ainda maior. Bem pior para quem estava com crianças para proteger. Hoje foi um dia de encarar o mundo de trabalho que os libaneses terão pela frente. À tarde, helicópteros ainda tentavam apagar as chamas no porto. O governo do Líbano decretou estado de emergência por pelo menos 2 semanas. Na prática, a medida dá mais poderes às forças militares e policiais, inclusive nas investigações sobre o que aconteceu. Gestores do porto de Beirute, ainda não se sabe quantos, foram colocados em prisão domiciliar. As autoridades querem entender como quase 3.000 toneladas de nitrato de amônio foram mantidas naquele lugar por mais de 6 anos, sem os cuidados necessários. A carga tinha sido apreendida em um navio em 2013. É, por enquanto, a explicação mais provável para a magnitude da explosão, que teve a força de um terremoto de 3,5 pontos na escala Richter. O primeiro-ministro Hassan Diab, que assumiu o cargo neste ano, homenageou as vítimas, mas disse que não há tempo de chorar sobre as ruínas e cobrou um resultado rápido nas investigações. As ruínas são o fundo do poço de um país já mergulhado numa crise econômica que fez o desemprego chegar a 25% e colocou 1/3 da população abaixo da linha da pobreza. A corrupção e a disputa entre vários grupos políticos são algumas das causas de um cenário conturbado, que provocou inclusive o assassinato do presidente Rafik Hariri em 2005, numa explosão que até ontem era uma das mais violentas da história da cidade. Desde então, o grupo armado Hezbollah entrou na política, elevou as tensões com Israel e trouxe a influência do Irã para o dia a dia do Líbano. O mais recente capítulo da crise política foram as manifestações lideradas por jovens que conseguiram mudar o comando do governo, mas estão longe de resolver o problema. O país empobreceu. Com a comunidade brasileira, não foi diferente. A maioria é uma classe média, que agora deve ter uma classe média para baixo, né? O dinheiro das pessoas está bloqueado nos bancos, né? As pessoas não conseguem retirar o dinheiro nem para trabalhar, nem para investir e nem para viver direito. Para mim, esse ano é zero. Esse ano é zero. Não conto com absolutamente nada. Mas muitos contavam com os primeiros socorros. O problema é que os hospitais também não foram poupados. Todos os 5 andares estão danificados. Estamos levando os pacientes para baixo, disse o médico Kamal Haddad. A Marinha Brasileira lidera desde 2011 uma missão de paz no litoral libanês.
A fragata Independência, onde estavam cerca de 200 militares brasileiros, tinha deixado o porto antes da explosão. A Embaixada do Brasil em Beirute foi um dos milhares de prédios atingidos. Recomeçar não é um verbo desconhecido para este país em luto e em choque. Desta vez, porém, são muitos os obstáculos. A crise, a pandemia, a tragédia. Tudo parece ter acontecido ao mesmo tempo nesse canto do mundo.